armas de fogo de uso corporativo controladas pela Polícia Federal, subordinando os acervos bélicos das polícias militares à Polícia Federal, subordinando na prática as polícias militares à Polícia Federal, quando a disposição constitucional em relação a elas é claríssima, principalmente no que toca à sua participação na defesa da pátria, em que atuam como forças auxiliares do Exército, e, portanto, não pode haver o controle de acervos bélicos por parte da Polícia Federal. Isso é uma violação nítida da Constituição. A imposição do registro amplo de tudo quanto é material e, portanto, das armas de pressão também, no SINARME, ou seja, perante a Polícia Federal. A colocação das polícias civis como meras intermediárias no encaminhamento de documentos de requerentes ao SINARME, violando a necessidade da capilarização, da disponibilização ampla em todo o país, para todos os cidadãos, da aquisição de arma de fogo, ou, se for o caso do porte de arma de fogo, portanto, trazendo, como nós propusemos, as polícias estaduais ao sistema, como componentes do sistema, e não como meros agenciadores intermediários de tramitação de documentação, porque isso não ajuda em nada o direito do cidadão. Ainda mais, lembrando que as polícias civis não estão em todas as partes do país, e às vezes nem mesmo as polícias militares, que têm maior capilarização. Os requisitos de aquisição de arma de fogo começam pela idade de 25 anos, e nós tentamos convencer o relator a estabelecer esse limite no limite de maioridade civil. Afinal de contas, para que serve a maioridade civil então? Aliás, para que serve a maioridade do discernimento que ocorre aos 16 anos do país? Já que as pessoas podem eleger o presidente da República aos 16 anos. Não há sentido algum nessa idade de 25 anos, nós vamos ver um pouco mais adiante, um complicador. Já comentamos aquela impropriedade da proibição para quem está sendo investigado e não teve condenação. E mais, o registro continua sendo válido por 5 anos. São 3 anos agora, nós tentamos convencer o relator de que o registro tem que ser permanente. Uma vez registrada a arma de fogo, foi cumprido um requisito essencial do seu controle pelas autoridades. O que é que muda em relação ao registro daquela arma em 5 anos? A não ser a hipótese de morte do titular, em que a arma por sucessão deverá ser transmitida a alguém ou recolhida à própria Polícia Federal. Nada muda, a não ser a necessidade, é claro, de submeter o cidadão à burocracia, exigindo novamente todos os procedimentos do artigo 16 e, evidentemente, exigindo mais dinheiro, mais grana, mais pagamento de taxas, né? E mais, o projeto Cajado determina que, caso o proprietário não promova a renovação do registro, a Polícia Federal deverá consignar essa situação e representar pela apreensão, ou seja, despachar uma ordem de busca e apreensão dessa arma na casa do cidadão onde ele estiver, evidentemente enquadrando-o por porte ilegal de arma de fogo, criando, portanto, por imposição da lei, uma situação muito mais persecutória do que aquela que atualmente já existe. O artigo 38 fala de gravação de munição para as munições adquiridas corporativamente pelas instituições policiais, por exemplo. Qual é o engano desse artigo 38? Nós comentamos no nosso último programa. É que ele não se destina ao criminoso. O criminoso está lá preocupado com marcação de munição. Ele se destina a controlar os policiais, bem como controlar os cidadãos comuns. E há um perigo também, porque um policial, por exemplo, executando um exercício de tiro no lugar qualquer, se ele não recuperar todos os cartuchos de munição, e às vezes a recuperação é difícil quando se trata do tiro de armas automáticas em especial, poderá alguém se apropriar desse cartucho marcado lá e dispensá-lo, para usar uma expressão de jargão, numa cena de crime para incriminar quem não praticou o fato. Isso, esses mirabolantes não conseguem compreender. Infelizmente nós estamos falando de alguém em que nós depositávamos tanta esperança. Agora, no porte de arma de fogo, o porte de arma de fogo continua com as mesmas complicações e está com o estabelecimento de que ele será examinado discricionariamente em relação aos cidadãos comuns, com uma diferença que eu já vou explicar. Mas tira o deputado Cajado o porte de arma nacional dos policiais. Mas, meu caro deputado Cajado, que história é essa de tirar o porte de arma nacional dos policiais? Será que muda a situação
do policial, porque ele se desloca do estado de São Paulo para o estado de Minas Gerais? Ele será menos vítima da sanha do crime? Ele será menos caçado pelos criminosos nos levantes do crime organizado? Será que por colocar o pé 1 metro dentro do estado de Minas Gerais, por exemplo, em relação a São Paulo, ele perderá as condições que exigem e que aconselham que ele tenha porte de arma para a sua defesa e para a defesa da sociedade? Isso é um equívoco completo, é um retrocesso completo, pior até do que consta do atual Estatuto do Desarmamento. E no que vai ao cidadão, no que toca ao cidadão em geral, a situação do porte de arma é prevista no inciso 6º do artigo 45, mas logo mais adiante se diz, o projeto afirma, que essa autorização será discricionariamente apreciada em relação ao cidadão comum. Então isso não muda nada. O que muda, e é um dispositivo aparentemente positivo, e ele tem muito de positivo, é o parágrafo único do artigo 47, quando diz que essa permissão de porte de armas será concedida como licença, ou seja, será concedida como um direito. Aí nós precisaríamos discutir, falar muito mais abrangentemente do projeto para esse entendimento, não vamos perder tempo agora, desde que o cidadão futuramente prove que tem registro de armas pacífico e manso há mais de 5 anos, sem envolvimento em atividades criminosas e tudo mais. É um dado positivo. Mas como o projeto estabelece, insiste, finca a pé na idade mínima de 25 anos, quando é que esse cidadão poderá então pensar num porte de armas? Quando ele tiver a idade de 30 anos. 30 anos. Será que as situações de ameaça que justificam o porte de arma para a defesa do lar, para a defesa de si mesmo, nesse quadro terrível, desfavorável para o cidadão comum, só começam quando ele completa 30 anos de idade? E será que o bandido está preocupado com limites de idade? Será que o banditismo juvenil se preocupa, os matadores adolescentes se preocupam com os limites impostos pela lei? Mais uma prova de que esse projeto, esse substitutivo, não é voltado para o controle da criminalidade, é voltado para infernizar a vida do cidadão comum. É voltado para controlar o cidadão comum. É voltado para oprimir o cidadão comum. E vamos mais adiante. Embora esse nosso programa se torne mais longo do que habitualmente, e não gostamos disso, gostamos de que ele seja curto para manter a atenção das pessoas. No entanto, mais adiante, outros dispositivos muito sérios, afetando até mesmo o controle, o porte de arma funcional, que vai depender da Polícia Federal, subordinando, portanto, na prática as polícias estaduais à Polícia Federal, e afetando a situação de inatividade dos oficiais em praças das polícias militares, das polícias civis, submetendo-os a temporariamente comprovar novamente os requisitos do artigo 16, portanto praticamente inviabilizando a sua situação de necessidade de defesa depois que se aposentam, depois que passam para a inatividade. Dispositivos penais que equiparam, como eu disse, arma de pressão, armas de fogo em geral para efeitos penais, e outros que estabelecem, por exemplo, contrariando também outra observação que fizemos e sugestão que fizemos ao relator, determinando pena de detenção de 1 a 2 anos, no caso de omissão de comunicação da perda ou posse, se a pessoa não fizer essa comunicação 1 dia depois de ocorrido o fato, 1 dia depois de ocorrido o fato. Quando às vezes o cidadão nem sequer tem uma organização policial perto dele que lhe permita fazer isso em 1 dia. Pensem nas imensidões amazônicas, por exemplo. Além do mais, pensem na situação de que nem sempre a pessoa perceberá imediatamente a perda da posse, quando se tratar, por exemplo, de um furto. Se for um roubo, evidentemente sim, mas se for um furto, ela poderá só perceber a perda dessa posse alguns dias depois do fato, algum tempo depois do fato. Isso já enquadra como criminosa, mas não bastou, não serviu a nossa sugestão para modificar isso. O caso de similaridade de penas, já falamos. Aí vamos à quantidade de munição. Aqui parece haver um avanço, porque
o proprietário de arma de fogo poderá adquirir, segundo o projeto, até 50 unidades por mês, quando a atual regulamentação, que não está na lei, mas está em decreto, estabelece esse limite em 50 cartuchos por ano. E mais, um outro ponto positivo, exclui desse limite aquela munição utilizada na prática do tiro desportivo, competição, caça, etc. Mas, por outro lado, cria um dispositivo que na terceira aquisição, impõe ao cidadão na terceira aquisição, apresentar os estojos vazios. Se ele não apresentar os estojos vazios, não poderá mais adquirir munição. Num cálculo até complicado aqui, que só serve para infernizar a vida do cidadão também. Para que isso? Para que isso? Quando todos sabemos que existe, na verdade, a própria tendência, a necessidade, existe a prática que impõe que esse cidadão, para estar em condições de bem utilizar a sua arma, deva evidentemente praticar tiro. E é de interesse dele praticar tiro. Então ele não vai acumular munição, não vai fazer estoque de munição e não vai virar um comerciante de munição só por adquirir 50 cartuchos de munição por mês, de jeito nenhum. Mesmo porque, se ele praticar o comércio ilegal, aí sim ele será e deverá ser enquadrado criminalmente mesmo. Propaganda de arma de fogo, um monte de restrições, as que já existem e outras que são criadas. Por exemplo, a propaganda não pode conter apelo emocional. Então é capaz de dizer que ao afirmar que o cidadão precisa ter um instrumento de defesa, isso será um apelo emocional. E mais, ela não pode oferecer facilidades na aquisição do produto. Quer dizer, a empresa não pode dizer: o senhor pode comprar a sua arma em prestações, porque isso é facilidade na aquisição do produto. Um absurdo completo, um absurdo total, entre tantos outros aqui. As armas de pressão, artigo 104 e 105, verifiquem lá, para que tenham uma ideia do que acontece em relação a elas. E outro dispositivo completamente despropositado, que agora fica piorado, artigo 110, vedada a fabricação, a venda, a comercialização e importação de armas de brinquedo de qualquer natureza, qualquer tipo de arminha de brinquedo, favorecendo o quê? Favorecendo a emasculação do país, desfavorecendo a inclinação normal e natural de jovens, de crianças, por armas, que é benéfica e positiva para o país, no sentido de que, nas sucessivas gerações, nós precisamos de pessoas dispostas e aptas a servir nas forças policiais e nas forças armadas, em defesa da sociedade ou em defesa da pátria. Quem nós teremos para essa finalidade se nós acovardarmos a nossa juventude desde tenra idade? Que é o que parece propor, infelizmente, substitutivo. E no artigo 119, outra disposição extremamente perigosa: a regulamentação desta lei disciplinará as sanções ao descumprimento das obrigações nela constantes que não cominem penalidades específicas na lei. Ou seja, abre um leque discricionário ao Poder Executivo, não para impor penas criminais, porque evidentemente isso não é possível pela norma constitucional brasileira, mas para impor uma parafernália incrível. Imaginem só o que poderá surgir em termos de multas por qualquer item de possível descumprimento, de possível deslize numa lei altamente complexa como essa que se propõe no substitutivo do deputado Cajado. E isso é o que podemos dizer na análise feita até agora. O substitutivo é altamente complexo, ele coloca obrigações extremamente complexas no que se refere ao porte de armas, que não existem de jeito nenhum no atual draconiano Estatuto do Desarmamento. Então eu lhes peço que leiam o projeto para tomar conhecimento dele na íntegra, comprovarem o que afirmamos e formarem a sua própria opinião. E manifestem ao deputado Cláudio Cajado a nossa insatisfação, a nossa preocupação, a nossa decepção. Claro que sempre em termos respeitosos, mas veementes. E pedimos especialmente aos nossos participantes, aqueles que acreditam no direito à legítima defesa, aqueles que estão no segmento do tiro desportivo, aqueles que acreditam na caça sustentável, os colecionadores do Estado da Bahia, a base eleitoral do deputado Cláudio Cajado, que lhe transmitam a sua insatisfação imediatamente por todos os meios